Primeiramente, devo parabenizá-lo mais uma vez por ter tomado o importante passo anterior de purificar sua alimentação. É um passo importante, mas que demanda bastante esforço. Devo dizer que você em breve se habituará, fique firme. Assim como um agricultor limpa o terreno antes de semear a nova safra, ou como um construtor limpa a área antes de iniciar a obra, assim também é fundamental que esses primeiros passos sejam de uma verdadeira higienização espiritual, para que se possa construir em um terreno limpo. Agora que você já se purificou de algumas coisas importantes, vamos começar com um processo que é fundamental, o de desintoxicação do sistema religioso. Se você chegou até aqui, já deu passos importantíssimos no sentido de deixar um sistema religioso construído por homens para de fato chegar à vontade de Elohim. Porém, é natural que você tenha uma forma de pensar e de agir que por força do hábito ainda esteja associada a práticas antigas. Este passo é bastante simples, porém de fundamental importância. Você precisa aprender a ler a Bíblia. O que quero dizer com isso é que a forma de ler as Escrituras está contaminada pelo sistema religioso e que é preciso prestar muita atenção para o que se deve fazer com isso. A primeira coisa que devemos observar é o tamanho da Bíblia. Se fosse diagramada como um livro de romance de tamanho médio, a Bíblia teria mais de 3.000 páginas. Para efeito de comparação, um romance de tamanho médio teria entre 150 e 200 páginas. Ou seja, a Bíblia poderia facilmente ser equiparada a uma coleção de uns 20 romances. Isso é importante para compreender o seguinte: estatisticamente, considerando o tamanho da Bíblia, é possível justificar quase que qualquer coisa isolando uma determinada parte das Escrituras. Há uma antiga piada que diz que o primeiro teólogo das Escrituras foi Satã, quando afirmou: e disse-lhe, se tu és o filho de Elohim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus 4:6. A graça da piada está justamente na semelhança entre o que Satã fez e a passagem referenciada. Observe que Satã usa o texto de Salmos 91:11 para provar aquilo que ele queria, que Yeshua deveria se jogar de um lugar alto. Evidentemente que isso é uma distorção do que a passagem quer dizer. Peço agora que você dê uma pausa neste vídeo e leia o Salmo 91 por inteiro, para captar a mensagem do Salmo. Com essa leitura, você perceberá que o Salmo 91 é um salmo que fala da segurança que tem aquele que confia no Eterno. Quando se lê o versículo citado por Satã no seu texto original, a ideia fica muito clara. Qual era a ideia de Satã? Basicamente era essa: se Yeshua era o filho de Elohim, então ele poderia pôr à prova o versículo de que os anjos iriam impedi-lo de cair. Como Satã construiu esse conceito? Ele adotou a seguinte estratégia. Partiu de uma ideia pré-concebida, a de que um servo do Eterno poderia se arriscar e seria protegido mesmo assim. É claro que ele, Satã, sabia que isso não é verdade, mas seria essa a ideia por ele defendida perante Yeshua. Encontrou uma frase na Bíblia que poderia dar respaldo para essa ideia. Isolou a frase do seu contexto. Removeu a ideia da frase dentro daquele contexto e inseriu a sua ideia pré-concebida. Com isso, conseguiu provar biblicamente a sua ideia. O Eterno poderia ter inspirado os escritores das Boas Novas a apenas narrarem um episódio assim. Yeshua foi tentado por Satã e resistiu à sua tentação. Mas acredito que um dos objetivos de detalhar essa tentação de Yeshua foi justamente o de demonstrar como pode nascer um conceito teológico absurdo e sustentado nas Escrituras. Vamos então juntos vermos como é possível nos defendermos disso. Para isso, vamos contar uma história que, apesar de fictícia, poderia muito bem ser verdadeira. Carlos é um novo convertido que começa a frequentar uma comunidade religiosa que crê na Bíblia. Ele gosta muito das pessoas, todas são muito simpáticas com ele. Afinal, existe o desejo de que Carlos lá permaneça. Ele assiste aos cultos, recebe as orações e está feliz por ter encontrado o que para ele é uma segunda família. Quando começou a assistir os cultos, Carlos recebeu um pequeno folheto intitulado Nisto Cremos. E com uma série de afirmações seguidas de várias referências de versículos bíblicos, Carlos ficou feliz, porque a comunidade que ele estava seguindo verdadeiramente era baseada na Bíblia.
Carlos também frequenta as aulas de estudo bíblico para iniciantes. Nessas aulas, sempre existe um tema. Carlos pergunta: o que é necessário para ser salvo? O professor da aula afirma: nós cremos que o elemento X, Y, Z é condição de salvação. Vamos ver por que na Bíblia. Depois disso, o professor cita uma série de versículos que contribuem para pontuar as suas crenças. Depois de se tornar oficialmente membro daquela denominação, Carlos começa a se deparar com temas mais complexos. Após os cultos, ele sempre procura o pastor e pergunta: pastor, o que nós cremos a respeito disso? Ao que o pastor pacientemente lhe responde segundo a visão daquela denominação. Sem estar ciente disso, Carlos já cometeu o maior erro que poderia cometer e se deixou cair numa armadilha que talvez, com a melhor das boas intenções, aquela comunidade religiosa armou para ele. Como acontece com a maioria dos iniciantes, Carlos não aprendeu a ler a Bíblia, e sim a encontrar na Bíblia as justificativas para as crenças daquela denominação. Sem perceber, a denominação de Carlos repete o mesmo erro de Satã. Parte de uma ideia pré-concebida e tenta justificá-la na Bíblia. É claro que, diferentemente de Satã, a denominação em questão não está mal intencionada. Mesmo assim, erra por não ler a Bíblia adequadamente. A primeira forma de evitar isso é entender uma coisa muito simples. A Bíblia é um todo, e esse todo não deve ser lido ou estudado isoladamente. Citarei aqui mais um exemplo. Quantas vezes você já ouviu falar do jejum como arma para se fortalecer espiritualmente para a batalha? Ou do uso do jejum como uma espécie de moeda de troca para conseguir do Eterno alguma graça ou bênção? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Marcos 9, 29. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Esther 4,16. As pessoas que, de forma bem intencionada, citam essas duas passagens caem num erro bastante comum, o de construir doutrinas sobre passagens desconexas. Se tivessem pesquisado toda a Bíblia para entenderem o que é o jejum, perceberiam que o jejum é uma expressão de arrependimento. Perceberiam também que, frequentemente, os israelitas compreendiam que a aflição era fruto de uma brecha dada ao adversário, seja ele físico ou espiritual, por causa do pecado. O jejum, portanto, não seria uma arma para a batalha espiritual, nem fortaleceria o espírito. Não existe nada na Bíblia que afirme isso, e quando se lê sobre o jejum na Bíblia inteira, fica claro que a prática é de arrependimento. Aí podemos, com base nisso, entender que se aquele demônio não saía sem jejum, isso significa que havia necessidade para arrependimento. Podemos também entender que se uma pessoa pedia algo ao Eterno e jejuava, era porque nesse pedido estava implícito um pedido de perdão. Carlos, por muitas vezes, se questiona porque o Eterno não se agrada dos jejuns que ele faz para poder conseguir um emprego melhor ou para que aquele parente ímpio se converta. Na raiz de tudo isso, porém, está uma total falta de compreensão do jejum, motivada por nunca ter buscado nas Escrituras como um todo. Preciso te dar uma notícia importante. Não há como crescer na fé sem ter um bom hábito de leitura. Portanto, se você for uma pessoa pouco acostumada a isso, é melhor desenvolver esse hábito, porque é fundamental que seja capaz de ler a Bíblia como um todo. Hoje em dia, a era da informação também coloca à nossa disposição recursos importantes, como concordâncias e chaves bíblicas que podem ser muito úteis. No caso do jejum, por exemplo, poderiam nos ajudar a encontrar onde está na Bíblia as passagens onde a prática do jejum aparece, o que seria importante para nos apontar na direção correta. Gaste algum tempo para encontrar sites ou testar ferramentas de concordâncias e de chaves bíblicas de sua preferência, para te auxiliar nesse tipo de estudo. Acostume-se a procurar na Bíblia como um todo para poder compreender qualquer assunto. Outra coisa importante a compreender é que a Bíblia originalmente não continha uma série de recursos que hoje é quase onipresente em todas elas. Algumas são fáceis de se compreender. Títulos de capítulos, notas de rodapé e comentários não fazem parte do texto inspirado.
Pode parecer surpreendente a alguns, mas muita gente boa se equivoca por não entender que os títulos dos capítulos e porções de texto, bem como comentários e notas de rodapé, foram acrescidos pelos editores para supostamente facilitar a leitura. Digo supostamente porque muitas vezes elas também servem para induzir o leitor a interpretar a Bíblia segundo a teologia do grupo que a editou, o que certamente deve ser razão de cuidado para todo aquele que as lê. Vale a pena ter acesso a muitas traduções bíblicas, mas tenha sempre em mente que ao ler um comentário, um título ou um rodapé, você está lendo a opinião do autor ou tradutor e não um texto inspirado pelo Eterno. Outra coisa que foi acrescida à Bíblia na Idade Média foi a divisão da Bíblia em capítulos e versículos. A divisão de capítulos foi realizada pelo arcebispo de Canterbury, Stephen Langdon, no século XIII. O problema dessa divisão é que muitas vezes ela acaba artificialmente dividindo um assunto no meio. Pouca gente percebe que essa divisão não foi criada pelos escritores do texto e que muitas vezes parte de uma mesma ideia são divididas em capítulos diferentes. Observe o seguinte texto da carta de Paulo aos Colossenses. Vós, servos, obedeceis em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Elohim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque ao Mashiach o Senhor servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazeis o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Colossenses 3:22 a 4:1. O que está em branco pertence ao capítulo 3, enquanto o que está em amarelo pertence ao capítulo 4. Observe como é ridícula a divisão dos capítulos nesse caso, separando o que é claramente uma continuação do texto original. Se você ler os capítulos 3 e 4 de Colossenses em detalhe, e o encorajo a fazer isso antes de prosseguir, perceberá ainda melhor como isso pode ser ruim. E esse não é o único exemplo. Outro elemento que não é original é a separação do texto em versículos. No caso do Tanar, o chamado Antigo Testamento, a divisão surgiu entre os séculos 7 e 11, com o advento dos Massorretas. Quanto a Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento, sua divisão surgiu no século 16. Esse também é um acréscimo que, embora possa ajudar no encontro das referências bíblicas, é desastroso no que diz respeito ao estudo da mensagem bíblica. Mais uma vez, existem cortes que fazem uma diferença monstruosa. Entenda que não sou totalmente contra o uso de capítulos e versículos para referência. Eles até são muito úteis para a localização do texto. Para que se saiba utilizá-los adequadamente, é preciso estar consciente de suas limitações. Outra coisa fundamental que se deve evitar ao máximo é a parcialidade ao pesquisar um tema bíblico. Em outras palavras, temos que tomar cuidado para não lermos a Bíblia exatamente aquilo que queremos. É muito mais confortável ler na Bíblia coisas que venham a favorecer aquilo que eu já creio ou faço, do que admitir a possibilidade de mudar. É impossível se livrar da nossa tendência à parcialidade, porque o ser humano é parcial, porém, podemos adotar duas estratégias. A primeira delas é reconhecermos diante do Eterno a nossa parcialidade, orarmos pedindo a Ele que revele a sua vontade e estarmos atentos para que não sejamos contaminados pela parcialidade em nossa pesquisa. A segunda é nos cercarmos de semelhantes, isto é, de pessoas igualmente de boa fé e dispostas a investigarem a Bíblia como um todo, para que possamos estudar, debater e juntos chegarmos a uma conclusão. Outra coisa a tomar cuidado é compreender que a Bíblia não começa em Mateus. Esse é um erro comum, fruto do antissemitismo romano que imperou no meio cristão por muitos séculos. Observe a seguinte passagem. E logo os irmãos enviaram de noite a Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim, de sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Atos 17, 10 a 12. Muito se comenta sobre a nobreza dos bereanos ao não acreditarem naquilo que ouviam sem antes verificar suas bases nas Escrituras, e de fato isso é louvável. Deve-se questionar sempre e constantemente a procedência de qualquer ensinamento a partir das Escrituras. Mas uma coisa que poucos comentam: que Escrituras eram essas que existiam em Bereia? Certamente não era Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento, visto que este ainda estava em processo de ser escrito.
Portanto, estamos falando aqui do Tanar, isto é, do chamado Antigo Testamento. Hoje em dia, todavia, poucos são os que se comportam como os de Bereia, buscando as origens da doutrina e da prática bíblica no princípio das Escrituras, percorrendo-a como um todo. A maioria busca fundamentar suas práticas, teorias e ideias a partir unicamente da Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento. O último ponto que gostaria de frisar é também o mais simples, porém dos mais importantes, a questão do contexto. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto, e este contexto precisa ser pensado, levado em conta quando a lemos. Por exemplo, para que se aprenda a prática da Torá, é preciso ter em mente que o povo era composto de homens simples, a maioria agricultores ou pastores, que mal sabiam ler. Via de regra, se uma interpretação é complexa demais, provavelmente não está correta. Pedro, um homem que viveu com o próprio Yeshua, autor de 2 livros bíblicos e um dos principais emissários, revelou que era difícil compreender Paulo, e ele tinha acesso ao contexto de Paulo. Faça, portanto, de um dos seus objetivos conhecer o contexto de todos os textos das Escrituras, pesquise fontes históricas, leia materiais da mesma época e entenda principalmente uma coisa fundamental: o Eterno não é autor de confusão. Ele não pode ter dado uma ordem e depois afirmar sua irrelevância. Ele não pode ter dado instruções e depois dizer que a quem a segue está condenado. Ele não pode ter dado uma revelação para depois desprezá-la. Provavelmente, ao dar esse passo, você poderá também ter dificuldades de aceitar ou de assimilar práticas e crenças de pessoas próximas. Não se desespere. Tente fazer desse aprendizado uma oportunidade para trazer mais pessoas para viverem uma fé imaculada. Se as pessoas forem capazes de observar em você a seriedade de uma pessoa compromissada com descobrir as verdades da palavra e em deixar a palavra falar ao invés de vir para a Bíblia com ideias pré-concebidas, você terá a chance de trazê-las para mais perto de Yeshua.